Olá, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana aí que está na metade do último mês do ano de 2022. Desejamos aí já para vocês que vocês tenham muita paz, muita alegria, muita saúde, principalmente saúde, nesses tempos aí que são de muita festa, de muita reviravolta para cá e para lá, muita movimentação, estradas e tal, vai para cá e vai para lá. Então, muita paz, muita alegria e vamos estar muito centrados sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque as coisas não estão muito fáceis e poderão piorar muito a partir de 1º de janeiro. Tomara que não, mas nossa esperança é, como diz o gaúcho, é a última que morre. Bom, nossa Economia e Desenvolvimento começa com o momento empresarial. E nesse momento empresarial, Giovanni D'Agostino, obrigado uma vez mais pela sua presença. Que cabelo bonito, hein, cara? Tá crescendo. Imensa satisfação novamente participar do seu programa. Né? Muito obrigado pelo elogio. E aí, meu mestre, vamos falar um pouquinho sobre microempreendedor individual, que é o MEI, né? Conhecido MEI. MEI, exatamente. O microempreendedor individual. É. O senhor sabe qual é a característica fundamental do empreendedorismo? Estamos atentos para ouvir. Uma delas é o sujeito assumir risco do negócio. Ah, sim, claro, é. Né? O empresário assume risco. Ele pode ganhar. É o comandante do navio. O comandante do navio, ele assume responsabilidades, obrigações, né? E assume risco. Né? Ele tem a ganhar, mas tem a perder, não é? Então, a gente percebe que tem um movimento de pejotização das empresas, né? Nas quais muitas delas contratam empregados, né, através do MEI. Né? O sujeito abre um MEI, né, e trabalha para as empresas, ao invés de receber o salário no contra-cheque, né, emite uma nota fiscal e apresenta para o contratante. Né? Então, sob o ponto de vista, né, da filosofia do empreendedorismo, está correto? Né? O empregado assume risco? Ele pode assumir se a empresa for à falência, né? Que aí é o risco que ele também corre de não receber. Ou demorar para receber depois na justiça, essas coisas todas. Veja só, o empregado, né, na relação trabalhista, quando o empregado deixa de receber as suas verbas salariais, ele pode cobrar não só da empresa, como ultrapassar o patrimônio da empresa e buscar no patrimônio dos diretores, né, dos sócios, né, dos cotistas. Não é? Essa é a proteção que ele tem. Né? É uma proteção. Por quê? Porque o funcionário ele não assume risco. Não é? O empreendedor assume risco. Né? Ele não assume, mas ele corre o risco, ele está sujeito ao risco que a empresa dá esse problema. E acaba refletindo nele, embora ele vá receber lá adiante. Então, eu trouxe o tema, né, do microempreendedor individual porque eu julgo que seja um tema pertinente, né, para os nossos telespectadores, não é? O microempreendedor individual ele foi instituído pela Lei Complementar 123, né, tá lá no artigo 18A, né, o telespectador que tiver curiosidade, entra no Google, digita lá Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123 é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Então, ali tem todo o regramento das micro e pequenas empresas. No 18A está o MEI, microempreendedor individual. Por que o MEI foi instituído? Né? O MEI foi instituído para trazer para a formalização, para a formalidade, os ambulantes, né? Os artesãos e aqueles pequenos comerciantes. Né? Então, esse foi o objetivo efetivo do MEI, não é? Então, tu verifica um ambulante lá, que vende lá o seu picolé na praça, não é? Ele é um MEI na essência, né? Ele é um microempreendedor na essência, porque ele efetivamente está assumindo o ônus do negócio e o negócio dele é pessoal, né? A organização dele depende dele somente, né? É um negócio pequeno, não é? E ele assume efetivamente o risco do negócio. Ele é o gerente e o executor, né? O gerente, o executor, não é? Pode ali, daqui a pouco, ter um funcionário para ajudá-lo, né? Claro. Então, dentro desses atributos, foi instituído o MEI e, de fato, o MEI pode ter somente um estabelecimento hoje, não pode ter filial, certo? E o MEI também pode ter um empregado, somente um empregado, e esse empregado não pode ganhar mais do que um salário mínimo. Né? O salário mínimo seria o mínimo da categoria, né? Se tiver algum acordo coletivo que ele se enquadre, né? Ou o mínimo regional, ou o mínimo federal, né? Se for maior, né? Mas enfim, é o mínimo que ele pode ganhar
para ser um empregado, né, de um MEI, no caso, certo? O MEI, o limite do faturamento anual do MEI é 81 mil por ano, né? Não pode ultrapassar esse limite, senão ele sai do MEI. E que bom, né? Se ele ultrapassa o limite, ele sai do MEI, mas ele não perde a condição de ter uma tributação favorecida. Ele sai do MEI e entra para o Simples Nacional. Né? Mas se o negócio dele está ampliando, que bom que ele saia do MEI, não é? Isso dá quanto por mês? Dá 6.750 de faturamento. Né? Ele paga um valor fixo de tributação, né? Quase toda ela é vertida para a Previdência Social, né? Porque esses empresários pequenos, né? Esses artesãos, esses ambulantes, não é? Quando eles chegam na velhice ou quando eles precisam de um amparo da Previdência Social, e chega esse momento, infelizmente, a gente envelhece, vai chegar um momento que a gente vai precisar do amparo previdenciário, não é? Eles não estavam dentro do sistema, eles não estavam contribuindo, então eles tinham dificuldades para conseguir esse benefício. Com o MEI, então, eles contribuem ali R$ 51 por mês, né? Independentemente do valor do faturamento. Então, se no mês der 5 mil de faturamento, no outro mês der 4 mil, no outro mês der 3, no outro mês der 6, o valor que ele paga, né, mensalmente de tributo do MEI é os R$ 51, que é basicamente para ele contribuir para a previdência dele, né? Previdência por um salário mínimo, no caso, né? E ele tem ali também algum outro benefício. Se ele contratar um empregado, né, ele vai pagar a previdência social do empregado. Só que a previdência patronal que ele paga, que as empresas pagam 20% sobre o salário, o MEI vai pagar 3%. Né? E claro, o MEI vai reter ali na fonte o INSS do empregado e vai repassar o valor para o erário. Não é? Então, Silvio Lopes, essas são algumas características, né, do microempreendedor individual, que é, sim, uma figura muito importante, né, no cenário econômico brasileiro. Quantos milhões de MEIs existem no Brasil? Eu não tenho esse dado. Eu tenho esse dado. Eu tenho um dado que, de 2020 para cá, houve a criação de 2 milhões e mais de 2 milhões e meio de MEIs no Brasil. Que é um dado que veio a reboque da questão do fato de muitas empresas demitiram, então o camarada acabou tendo que obrigatoriamente, para continuar trabalhando, às vezes através de uma MEI, né? Se submetendo naturalmente a essas restrições, faturamento de 6.500 por mês. Eu fico pensando o seguinte, o cara que tem uma MEI e que só pode faturar 6.500 por mês, como é que ele vai pagar um funcionário, que é no mínimo, um salário mínimo, mais os encargos, ele vai sobrar o quê para ele? É complicado mesmo. Então, se o cara quiser crescer, ele não pode ficar na MEI, né? Se ele realmente já começar a constituir uma estrutura, né? E essa estrutura... Ele vai ter que sair para o simples. Ele vai ter que sair para... Ou limitado, alguma coisa dessas aí. Mas Silvio Lopes está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, né? Um projeto de lei complementar. O número dele é 108, né? De 2021, que pretende aumentar o faturamento do MEI para R$ 130 mil no ano. Já dá um desafogo, né? Já vai dar um desafogo. E o MEI poderia contratar 2 empregados, e não um só. Né? Eu acho, assim, claro que tem toda uma defasagem, né? Porque R$ 81 mil, quando foi instituído o MEI, né? Representava, em termos de capacidade de comprar as coisas, uma determinada quantia, né? O poder da moeda. Hoje, com a inflação, o sujeito compra menos com essa mesma quantia, né? Então, acho que já deveria estar previsto, né, numa lei maior, digamos, né, que todos esses valores expressos em moeda, né, valor expresso em moeda, deveria anualmente ter um dispositivo jurídico de uma correção automática. Porque não ficaria se discutindo, isso vale também para o imposto de renda das pessoas físicas. Né? Claro. Há quanto tempo a tabela não é atualizada? Então, no fim, o contribuinte acaba pagando tributo sobre a inflação, sobre a perda do poder aquisitivo, que é sob o ponto de vista da justiça real, né? Fiscal, uma barbaridade. Uma barbaridade, aí, é real. Né? Então deveria ter esse dispositivo. Não é? E para encerrar, Silvio Lopes, ainda voltando aqui ao tema do MEI, não é? Nós temos uma situação concreta, não é? Que talvez os contadores, alguns profissionais e também o próprio MEI não tenham se dado conta, não é? Vamos imaginar que o MEI ele fature lá o teto, lá, R$ 81 mil no ano, não é? E esse MEI tem lá as despesas da atividade na ordem de 26 mil, né? Então, vai sobrar para ele quanto? Vai sobrar para ele R$ 55 mil, né? Que seria o lucro da atividade do MEI. Mas esse MEI não tem contabilidade. Ele não tem contabilidade.
né? Ele não é obrigado a ter contabilidade mesmo por lei, a contabilidade para o MEI é facultativa, né? Então, o que acontece sobre o aspecto fiscal? Ele sacou 55 mil, que é o lucro dele, né, que deu do MEI, né, descontado as despesas, e vai chegar o momento que ele vai fazer a declaração do imposto de renda dele, né? Se ele não tem contabilidade regular, se ele vende mercadorias, ele só pode sacar a título de lucro isento do imposto de renda 8% do faturamento dele. Então tem um limitador. Até 8% do faturamento, o sujeito pode informar um rendimento isento, né, do imposto de renda quando for fazer lá o ajuste anual. Então, nesse nosso exemplo, se o sujeito vende mercadoria e fatura R$81 mil e não tem contabilidade, ele vai poder, digamos, declarar como lucro isento 6.480, que é 8% dos 81 mil. E o restante, né, o excedente, né, dos 55 mil por 6.480, que seria 48.520. Como é que ele vai fazer? Ele tem que informar no ajuste anual como um rendimento tributável, que é o excesso do lucro recebido para o MEI que não tem contabilidade, né? Então, teria 48.520, ele teria que oferecer tributação no ajuste anual, pela ausência da contabilidade. E sabe quanto é que isso iria custar para ele? 27%, bota na tabela progressiva, R$13.100 custaria para ele a título de imposto de renda. O que é a salvação dele para que todo o lucro dele fosse isento? E não somente os 6.480. Qual seria a salvação? Uma contabilidade regular. Então, basta que o MEI guarde durante o ano todo dele numa pasta todos os comprovantes de despesas, de investimento, das receitas, deixa tudo guardado, né, organizado numa pasta. Quando chega agora, em dezembro, em janeiro, enfim, entre o final e o início do ano, ele procure um contador. Diz, olha, meu amigo, eu preciso fazer a contabilidade, eu preciso que tu autentique o livro diário, levante o balanço, porque eu preciso que todo o rendimento que eu retirei, né, do lucro, da atividade do meu MEI, eu possa declarar no meu imposto de renda isento do imposto de renda, não é? Eu vou ter uma economia fiscal com isso. Negocia com um contador um determinado valor, muito provavelmente o que ele negociar com o contador para fazer a contabilidade regular do ano dele, não é? Perfeito. Vai ser menor do que ele pagaria de imposto de renda para o governo. Muito bem, eu acho que foi uma aula de MEI, né? Uma aula de MEI dada por aquele que é o especialista nisso, o doutor Giovanni D'Agostini. É isso aí, Silvio Lopes. Muito obrigado, uma boa semana. Até a próxima. Até a próxima, fica com Deus.